queria enfatizar um aspecto da diversidade, né? Deus demonstra interesse em manifestar sua multiforme sabedoria, né? Através da igreja. A criação é toda diversificada, não só nas espécies, como dentro das espécies a gente tem pássaros de todos os tipos, cores variadas, tamanhos, cantos. Há uma riqueza na diversidade, mas muitas vezes a gente enfrenta situações em que algumas pessoas têm dificuldade em enxergar essa riqueza e só se sentem bem com aqueles que pensam do seu jeito ou são do seu jeito. Isso muitas vezes denota uma situação em que você, na verdade, está dando confirmação a si mesmo, né? Você confirma aqueles que pensam ou são como você, no fundo você está reafirmando que você é o que é a pessoa correta e a pessoa mais apropriada para uma determinada situação, né? O capítulo 12 de 1 Coríntios para mim, é um monumento à diversidade, né? Na tradução que eu uso, a pessoa que traduziu lá fala de dons espirituais, mas na verdade em grego é pneumáticos, né? São a espiritualidade, são as coisas do espírito. E ele fala da diversidade que há no corpo, é uma figura fantástica, né? E a gente encontra isso na oração coletiva também, porque pessoas têm empolgações, usos de expressões, recursos de colocar o texto bíblico no meio da sua oração, outros são mais contidos, outros são mais caladinhos, outros não têm tanta riqueza de palavras, mas o capítulo 12 fala da unidade do corpo, que tem vários membros, e eu queria destacar três coisas que o capítulo aborda, né? Não são as únicas três, mas eu gostaria de destacar três. A primeira é uma comparação excludente de quem compara, né? Não podem os pés dizer, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo. A gente não deve se comparar ao estilo, ao jeito de outros, dizendo porque eu não oro como fulano, eu não sei orar, eu não tenho papel, eu não tenho função, a minha oração é menos importante ou a minha oração é descartável, né? Isso não é verdade. No corpo tudo tem função. No dia em que eu tive que tirar uma das unhas, eu descobri para que a gente tem unha, porque ela além de ser uma proteção de pressão, na hora de pegar alguma coisa, meu dedo batia e doía muito. Eu descobri porque aquilo é uma proteção muito grande para a gente. Então, parece uma coisa irrelevante, parece uma coisa sem função, sem sentido, mas ela é muito importante. O segundo ponto que eu queria assim, destacar é a comparação excludente do outro, né? Eu tenho a minha vida de oração, eu sei orar, minha oração é bastante, porque não podem a mão dizer, se eu não sou olho, então eu não preciso, o olho me dizer eu não preciso da mão, né? É preciso essa manifestação múltipla. Paulo fala que existem no corpo partes menos nobres, menos assim importantes, e que a gente cerca essas partes menos importantes de uma honra, de um cuidado especial para que não haja divisão.
Então, mesmo aquelas pessoas que são mais tímidas, aquelas pessoas que são mais quietas, elas devem ser consideradas como parte importante e não serem deixadas de lado, né? Ou consideradas menos relevantes para o processo que Deus está fazendo. Então, as comparações, sejam da pessoa se excluir ou da pessoa excluir outros, elas são equívocos que devem ser bastante rejeitados, porque o processo de inclusão é fundamental no mover de Deus, né? O terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que no verso 7, ele fala que Deus distribui isso segundo a vontade, o desígnio dele, mas visando a um fim proveitoso. Quer dizer, a gente pode ter características e funções e posições diferentes, mas tudo isso tem que produzir algum resultado para Deus, né? Tem que ter uma função sendo feita para Deus, né? Vou falar a meu respeito aqui, não como modelo, porque eu estou exatamente falando contra o modelo de uma uniformidade, né? Eu não sou uma pessoa de oração muito intensa ou muito frequente em me manifestar, mas eu passo o tempo todo orando em línguas e pedindo a Deus que nos dê sensibilidade ao Espírito Santo, que inspire os irmãos, que a vontade dele surja. Eu posso não estar me manifestando publicamente, de uma forma mais destacada, mas eu me vejo com uma função dentro do corpo. Eu não estou dizendo que alguém deva fazer desse jeito, volto a dizer, eu não estou me colocando como modelo, mas eu quero destacar o fato de que não estar ativo naquele momento, fazendo uma oração assim, bastante enfática, uma oração bastante cheia de empenho, não significa não ter uma função. Outro dia, a gente não tem ideia da participação que a gente está tendo, do impacto que a gente tem nos outros, né? Outro dia alguém me relatou que estava numa reunião de oração coletiva, pelo Zoom, e tinha uma pessoa, uma irmã, participando, pintando as unhas. E falou do impacto negativo que aquilo estava trazendo sobre si, da dificuldade que estava tendo de orar e de participar, vendo aquele retângulozinho ali com a irmã pintando as unhas do pé, né? Então, a gente tem uma participação variada, Deus tem interesse nisso, isso tempera, isso completa, isso dá outros enfoques, aumenta a abrangência do que o Senhor está fazendo, falando, mas tudo tem um fim proveitoso. Basicamente é isso que eu queria falar. Glória a Deus, aleluia, muito bom. A gente sente falta de pessoas que às vezes quase nunca se manifestam em oração, mas quando não estão presentes aqui de manhã, a gente sente falta deles. Então, é verdade que todos os membros têm importância, todos os membros são importantes e cada um tem uma contribuição. Só a presença já é uma grande coisa, mas incentivamos também, de vez em quando, dar o ar da graça, né? De vez em quando mostrar o rosto, não quando estiver pintando as unhas, mas pode pintar a câmera, mas de vez em quando também orar é muito bom, ajuda muito. E quem ora pouco, quando ora, tem mais impacto. Então, Deus tem os que oram todo dia são os esteios, né? São os esteios que mantêm a chama acesa, mas os que estão ali atentos e entram assim, quase nunca ora, mas quando ora, tem um impacto muito maior, né? E a oração pode ser curta, a oração pode ser simples, sem nenhum floreio, e ter um impacto muito maior do que quem floreia muito. Então, Deus realmente gosta da variedade, gosta
E esse grupo aqui acho que tem experimentado isso, tem sentido muito abençoado por todos vocês. Glória a Deus por isso. Aleluia. Os boatos continuam saindo da Coreia do Norte. Nada de fundamento de verdade, assim, nada provado, mas muitos boatos de que o líder lá está em coma, de que está passando poderes para a irmã, ou outras pessoas. Só boatos, né? Mas atrás de fumaça normalmente tem um pouco de fogo, né? Então, e como Deus é o que acende o fogo, então nós cremos que alguma coisa está acontecendo lá atrás dos bastidores. Nós iremos ver quando Deus quiser. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. I'm driving down an empty freeway, no waiting for the light to